Reino da Dinamarca é o maior país da Europa depois da Rússia e ocupa o 12º lugar no mundo em extensão territorial. No entanto, essa classificação vem com uma ressalva e inclui a Groenlândia. Oficialmente, a Groenlândia não é um estado independente, mas goza de autonomia dentro do Reino dinamarquês. Com o passar do tempo, essa autonomia ampliou-se de forma significativa, mas ainda não se transformou em independência plena. Assim, a Dinamarca, que sozinha é 2 vezes menor do que Portugal, possui oficialmente territórios ultramarinos tão grandes quanto, por exemplo, o Irão e o Iraque juntos. Hoje vamos discutir como a pequena Dinamarca passou a possuir a maior ilha do planeta. Vamos primeiro viajar 1000 anos atrás, a era dos formidáveis vikings. Na segunda metade do século X, vivia na Noruega uma família de Thorvald Asvaldsson. Fiéis ao estereótipo dos vikings, eram conhecidos pelos seus temperamentos explosivos. Thorvald foi exilado da Noruega por homicídio e mudou-se para a Islândia, onde seu filho, Erik o Vermelho, também foi exilado pelo mesmo motivo. Como a Islândia já era o ponto mais distante de exílio, Erik decidiu tentar a sorte procurando novas terras a oeste. Nessa época, os islandeses já tinham ouvido falar de uma certa terra próxima, conforme descrita por outro viking, Gunnbjörn Ulfsson, cujo navio certa vez fora desviado muito além do curso por uma tempestade. Assim, Erik, o Vermelho, descobriu a ilha, batizou-a de Groenlândia e fundou ali a primeira colônia. Curiosamente, é possível que ele tenha dado a esta terra um nome tão atraente quanto enganoso, apenas para atrair mais colonos. Grava tua marca entre os bravos e fica ao nosso lado em novas terras. Durante quase 3 séculos, a Groenlândia foi um estado independente. As colônias escandinavas foram fundadas com princípios diferentes daqueles que normalmente associamos ao colonialismo. Nos impérios coloniais posteriores, havia uma divisão clara entre a metrópole e as suas colônias. Novos territórios ultramarinos foram descobertos e reivindicados por meio de expedições dirigidas pelo governo central. Os exploradores buscavam o apoio da coroa antes de embarcarem em suas jornadas, obtendo determinados poderes e garantias. As colônias vikings, no entanto, eram estabelecidas de forma privada, geralmente por aqueles que estavam em conflito com as autoridades dominantes da sua terra natal. Perseguidos ou levados pela necessidade, os escandinavos buscaram novas terras. Alguns, como Érico, o Vermelho, estavam simplesmente à procura de um lugar para se estabelecer, enquanto outros reuniam grupos de aventureiros com ideias semelhantes e conquistavam novos territórios pela força. Consequentemente, esses novos assentamentos tornaram-se estados independentes e frequentemente mantinham relações tensas com seus antigos compatriotas. A Groenlândia permaneceu uma república soberana até 1261, quando as duras condições de vida na ilha levaram os seus habitantes a aceitar a proteção dos reis noruegueses. Mesmo assim, a ilha manteve autonomia interna. No entanto, pouco mais de um século depois, a Noruega, também enfrentando dificuldades econômicas, entrou primeiro numa união com a Suécia, e depois os 2 estados juntaram-se à Dinamarca na chamada União de Kalmar. Nos termos deste acordo, a Noruega manteve autonomia interna. Isso fez da Groenlândia uma autonomia dentro de outra autonomia, estando em última instância sob o domínio dos reis dinamarqueses. No entanto, ao longo do século seguinte, a autonomia da Groenlândia deixou de ter importância. Condições climáticas rigorosas, o seu isolamento em relação ao restante da Europa e a ausência de novos colonos levaram à completa despovoação das colônias escandinavas na ilha no início do século XVI. Durante esse período, uma série de levantes contra o poder real dinamarquês na Suécia levou à dissolução da união entre os 3 estados. A Suécia saiu da União de Kalmar, deixando a Dinamarca e a Noruega como a União Dano-Norueguesa, com a Dinamarca mantendo o papel dominante. Quando ficou claro que não restavam escandinavos na Groenlândia, a Dinamarca fez várias tentativas de recolonizá-la e, no século XVIII, assentamentos permanentes foram restabelecidos. Assim, a ligação entre a Groenlândia e a Noruega, que já era frágil desde o início, baseava-se unicamente num acordo com séculos de existência.
Além disso, esse acordo foi firmado entre um estado já sob domínio dinamarquês e uma população insular que havia desaparecido por completo. Na prática, a Dinamarca tratava a Groenlândia como sua província. A questão foi definitivamente resolvida durante as guerras napoleônicas. A Dinamarca aliou-se à França, o que a arrastou para um conflito com a Suécia, que fazia parte da coligação antinapoleônica. Após sua derrota, a Dinamarca cedeu a Noruega à Suécia pelo Tratado de Kiel de 1814, concretizando as antigas ambições suecas. Isso provocou indignação na Noruega, cujos interesses foram desconsiderados. No entanto, as forças suecas superiores obrigaram a Noruega a aceitar esses termos. Ao longo do século XIX, o principal foco da Noruega foi conquistar a independência da Suécia, ofuscando o facto de que a Dinamarca manteve a Groenlândia quando a Noruega foi cedida. Quando a Noruega finalmente conquistou a independência em 1905, tentou contestar a reivindicação da Dinamarca sobre a Groenlândia. O principal argumento da Noruega era a injustiça do Tratado de Kiel, no qual a sua opinião fora ignorada. Em 1931, um grupo de geólogos, exploradores e advogados noruegueses declarou parte da costa desabitada da Groenlândia como Terra de Erik, o Vermelho, reivindicando-a para a Noruega. O governo norueguês apoiou esta iniciativa e chegou a nomear um governador para a nova província. Felizmente, o conflito foi resolvido de forma pacífica. A Dinamarca recorreu ao Tribunal Internacional de Justiça sob a Liga das Nações, que decidiu a seu favor. Desde então, a Noruega abandonou as suas reivindicações sobre a Groenlândia e a maior ilha do mundo continua sob a bandeira dinamarquesa. No entanto, esse status continua a incomodar os Estados Unidos, que já propuseram repetidas vezes comprar a Groenlândia da Dinamarca e continuam a apresentar tais propostas. O governo dinamarquês, no entanto, mantém-se firme na sua recusa.